apropriarem desse movimento, e está aí o resultado. Na verdade, foram dois mais novos grandes ataques ontem na soberania do país, foram dois novos grandes ataques ontem no Congresso, na Câmara Federal, contra os interesses do Brasil, contra os interesses do nosso povo. Não foi apenas a PEC 241, não, que vai trazer um desmantelo nos serviços públicos do nosso país, inclusive com congelamento por 20 anos, por 2 décadas, patrocinado pelas forças do golpe. E aqui a gente tem que deixar claro quais são esses golpistas. É o Michel Temer, presidente da República, é o Tasso Gereissati, senador do Ceará, é o Eunício Oliveira, senador do Ceará, e toda essa estrutura de poder, né, que atende pela lógica do neoliberalismo, pela lógica do mercado, para mais uma vez golpear os interesses do povo brasileiro. Vejam, por exemplo, a situação para que o cidadão que está nos escutando, para que ele possa perceber a gravidade da situação, do que foi feito ontem para anular, para fazer um retrocesso na sociedade brasileira do ponto de vista dos investimentos públicos. Foi a questão da PEC 241 e também a PEC e ao projeto que entrega o pré-sal ao grande capital internacional. Uma luta que os brasileiros empreenderam ao longo dos últimos 13 anos, uma grande conquista do pré-sal, com destinação prioritariamente para a área da saúde, para a educação, e com a obrigatoriedade da participação da Petrobras em no mínimo 30% da produção do pré-sal. Pois vamos, antes de chegar ao pré-sal, inclusive para que a população do Ceará acompanhe os deputados que votaram nesse crime de lesa-pátria, tanto que aprova a PEC 241, quanto a que entrega o pré-sal ao grande capital internacional. Eu sei aqui dos deputados, pelo menos tem o nome de 4 aqui confirmados, que votaram contra o povo brasileiro: deputado Moroni Torres, do DEM, deputado Domingos Neto, do PSDB, deputado Raimundo Gomes de Matos, do PSDB, aliás, Domingos Neto, do PSD, deputado Raimundo Gomes de Matos, do PSDB, deputada Gorete Pereira, do PR. E afora os outros que eu ainda vou confirmar, e vamos divulgar esses nomes, para que a população possa perceber, de fato, o que eles fizeram com a confiança e com o voto que receberam do povo do Ceará. Pois bem, a PEC 241, só para que nós possamos perceber a dimensão da gravidade que é a aprovação dela. O pesquisador do Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas, do IPEA, Carlos Oquer Reis, é taxativo. A PEC significa uma redução tão grande de recursos que inviabiliza a manutenção do SUS. Se hoje em dia tem pouco recurso, amanhã não vai ter nada. O professor da Faculdade de Educação da Universidade de Brasília, UNB, Luiz Araújo, concorda. Diz ele: se eu tenho uma creche precária, ou se eu tenho um serviço precário de saúde, o máximo que eu vou conseguir, vereador Elpínio Nogueira, é atualizar os preços dessa precariedade. Significa o congelamento dos serviços atuais. Então, a expansão para cobrir o crescimento da população, a gente não vai ter reforço. Diz mais: na prática, isso significa o fim das vinculações constitucionais para as duas áreas. O fim da vinculação deixa a cargo do Executivo o montante que vai ser aplicado, ou seja, passa a não ser mais uma política de Estado, se torna uma política de governo, portanto, variando de acordo com o humor dos governos de plantões. Como agora temos um governo golpista, que aqui no estado do Ceará, o governo golpista, que é representado por Tasso, Eunício Oliveira, Moroni Torres e tantos outros, que se acumpliciaram no golpe e estão dando agora mais esse golpe trágico na sociedade brasileira. A análise do perfil dos deputados e senadores eleitos em 2014, concluo, não permite, entretanto, uma projeção otimista sobre o quanto eles batalhariam pela manutenção do SUS, por exemplo. Um estudo dos pesquisadores Lígia Bahia, Mário Scheffer, professores do Instituto de Ciência de Estudos em Saúde Coletiva da Universidade Federal do Rio de Janeiro e o do Departamento de Medicina Preventiva da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, respectivamente, aponta para o crescimento de parlamentares eleitos, com doações de empresas de plano privado
privado de saúde, abre aspas, deputados federais e senadores eleitos, com o apoio dos planos de saúde, tendem a entregar as bancadas mobilizadas para apresentar projetos de lei, relatórios, pareceres, requerimentos e votações em defesa dos interesses dos planos de saúde. Também atuam para vetar proposituras que contrariam esses mesmos interesses ou em decreto dirigido à saúde pública. Concluo, senhor presidente, para se ter a dimensão do impacto, veja cidadão e cidadã fortalezense e cearense que nos escutam, para se ter a dimensão do impacto da PEC 241 no financiamento do SUS, aprovada ontem pelos golpistas e aqui do Ceará, esses que eu já mencionei, liderados por Tasso Gereissati e Eunice Oliveira. Carlos Reis calculou que se teria perdido, vereador Zé do Carlos, o que teria se perdido em termos de recursos públicos previsto na PEC, tivesse sido aplicada essa PEC de 2003 a 2015. O resultado teria sido a perda de 253 bilhões de reais para atender as necessidades mais básicas da nossa população na assistência, na saúde e na educação. Para deixar ainda mais claro o quanto isso significa, o economista compara esse valor ao investimento público anual do SUS, que em 2015 girou em torno de 100 bilhões de reais, à luz do que foi gasto em 2015 em ações e serviços públicos de saúde. Nós perderíamos 2 anos e meio de aplicação. É como se durante 2 anos e meio nós deixássemos de aplicar recursos no SUS. Então, senhor presidente, colegas vereadores e telespectadores que nos acompanham, quando se calcula os percentuais a serem empregados na educação entre 2010 e 2016, caso a PEC estivesse em vigor, apenas nesse último ano, em um cenário de crise, no qual a arrecadação do Estado caiu muito, os recursos atingiriam um piso constitucional de 18%. Nos anos anteriores a 2016, os percentuais a serem aplicados seriam menores do que os 18% e significariam perdas no setor que variam entre 4 e 5 bilhões de reais. E foram esses investimentos feitos pelo governo do presidente Lula e da presidenta Dilma que permitiu que, por exemplo, na educação, nós saíssemos de 3 milhões e meio de universitários para 8 milhões de universitários no Brasil. Portanto, senhor presidente, a população tem que ficar atenta. A população não pode mais deixar de acompanhar o que acontece nesse país e se iludir na época da eleição, como estamos vivendo agora, se deixando manipular, seja pela propaganda midiática, seja pela boca de urna institucional contra os setores progressistas da política brasileira, seja também pela desgraçada compra de votos, que esses vendedores da pátria se aproveitam das carências da população, compra voto para vereador, para prefeito, para deputado, e quando chega na hora, depois que são eleitos, vão de fato trair o povo. Portanto, o eleitor tem que ficar consciente que muitas vezes é o próprio eleitor que dá o lombo e o chicote para a elite capitalista dominante desse país lhe chicotear, lhe tirar os seus direitos. Todo o nosso protesto contra esses deputados vendilhões da pátria que ontem afirmaram mais um golpe nas conquistas do povo brasileiro com a aprovação da PEC 241 e com a derrubada da garantia do pré-sal nas mãos dos brasileiros. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado.